Olá, estamos fazendo esse vídeo, para apresentar um pouquinho o que foi desenvolvido no trabalho de conclusão de curso, que está intitulado como Análise do Desenvolvimento do Ensino, do Pensamento Computacional, nos 6º e 9º anos em cidades do sertão da Paraíba, que foi orientado pela professora doutora Daniele Russo. Um pouquinho do sumário que vai aí trazer nos nortear nessa apresentação. A gente vai começar com introdução rápida, contextualização, a fundamentação teórica, que são justamente os princípios, a parte teórica que dá base ao trabalho, a metodologia que traz todo o percurso metodológico, alguns resultados e análises encontradas e as considerações finais. Iniciando pela introdução e a contextualização, a gente percebe que a tecnologia e junto com a computação estão aí cada vez mais presentes na sociedade contemporânea, em todos os setores, em todas as áreas de conhecimento. E essa sociedade, a sociedade do século XXI, essa sociedade que a gente está, ela exige muitas habilidades e muitos conhecimentos. Não só habilidades de leitura e escrita, como eram antigamente, mas também habilidades que estão ligadas ao entendimento de conceitos relacionados à computação e ao entendimento de propostas para a resolução de problemas. E aí o pensamento computacional é definido por alguns autores como uma dessas habilidades, sendo ela pouco compreendida e que tem uma importância enorme. É uma habilidade que já vem sendo estimulada, que já vem sendo muito utilizada no cenário internacional, presente em currículos de educação básica, e aí a educação básica que a gente entende como o ensino infantil, fundamental e médio. Na Europa, por exemplo, já tem vários e vários países que implementam o pensamento computacional como uma disciplina específica. Já tem currículos, enfim, são vários os países que trazem essas propostas de inserir o pensamento computacional dentro da sua grade. E no Brasil, essa ainda não é uma habilidade tão difundida, em virtude de diversos desafios. E aí a gente tem, por exemplo, Tedesco e França, que trazem no seu trabalho que 3 desses problemas são a questão curricular. O Brasil ele é regido em termos de currículo pela BNCC, e a BNCC só faz algumas menções superficiais a respeito do pensamento computacional. Então aqui a gente não tem um currículo específico, oficial, que trabalha o pensamento computacional. A questão de formação docente, que não há um corpo de professores especializados para o uso do pensamento computacional ou para o uso de conceitos ligados à computação de sala de aula. E um terceiro ponto é a questão da melhor maneira de ensinar esses conteúdos, que conteúdos ensinar, em quais séries, como isso pode se desenvolver. E aí esse desenvolvimento de habilidades computacionais na educação básica se faz necessário pelo mundo moderno em virtude da complexidade de possibilidades que são abertas aí com o uso da ciência da computação, esse desenvolvimento intelectual, essa promoção de vários caminhos para os profissionais, e acima de tudo isso, essa possibilidade de desenvolver capacidade e resolver problemas, que essa questão de resolução de problemas é algo que está em todas as áreas. Além de apoiar e relacionar-se transversalmente com outras ciências que trazem trazendo aí essa motivação para o estudante. Essa é um trecho do documento elaborado pela sociedade de professores da área de ciência da computação. E aí, pensando nessa perspectiva, nessa importância de se trabalhar conceitos de computação, pensando na realidade em que eu encontrei durante a minha formação da educação básica, que foi uma formação no sertão da Paraíba, considerando as diversas dificuldades que lá encontro, além dessa afinidade com as cidades, e entendendo que quando a gente sai de uma cidade pequena para uma capital, para estudar, para se formar, a gente tem que levar de volta esse conhecimento para lá de alguma maneira. Então, com base nesses aspectos, a gente tem como objetivo geral do trabalho investigar quais são os conceitos que já são utilizados lá
e as abordagens também do pensamento computacional, focando usando sinais do ensino fundamental de algumas das escolas públicas de lá. E aí é interessante essa investigação para que se entenda o que já se tem e quais são as melhores possibilidades de aplicação de estímulo do estímulo do pensamento computacional. Como alguns objetivos específicos, a gente tem identificar essa percepção dos professores, entender o que eles acham, o que eles entendem como pensamento computacional, se eles conhecem, mapear quais são os principais conceitos, né, que são utilizados e a frequência com que isso ocorre, compreender quais as principais disciplinas que trabalham com esses conceitos mais utilizados, identificar a realidade do conhecimento em relação a BNCC, de temas ou de termos que estão ali alinhados com a proposta de pensamento computacional e buscar entender também algumas abordagens, buscar compreender algumas abordagens que são encontradas na literatura daquela região. E aí, partindo para a fundamentação teórica, inicialmente o pensamento computacional ele começa a ter o seu desenvolvimento, né, nos trabalhos de Papert, em 1970, quando ele desenvolve a linguagem Logo, né, uma linguagem ali voltada para crianças de 4 anos, que trazia essa possibilidade de desenvolver técnicas de resolução de problemas, né, focando em todo o processo dessa resolução, trazendo o aluno para o centro, né, desse aprendizado, além de buscar entender como esse aprendizado é construído e refletindo sobre esse pensamento que é construído durante as atividades da linguagem. E aí, Wing vem definir depois o que é o pensamento computacional em seus trabalhos, mais especificamente em 2006, e aí ela atualiza essa definição dizendo que se trata de processos de pensamento, né, que estão envolvidos na formulação de um problema, que expressa as suas soluções eficazmente, de tal forma que uma máquina ou uma pessoa possa realizar. E aí no seu artigo ela vai esclarecer algumas coisas sobre o pensamento computacional e dizer para a gente que se trata de uma conceptualização, né, e não programação. O pensamento computacional ele não está restrito à programação, né, ele traz um nível maior de abstração do que a programação em si. Trata-se de uma habilidade fundamental, e aí, como habilidade fundamental, ela coloca no sentido de algo indispensável para um cidadão da sociedade moderna, e não uma coisa mecânica que está ali repetitiva, né, com fundamentos mecânicos, uma forma que humanos e não computadores pensam, e aí ela deixa claro que é fazer com que esses seres humanos tenham essa capacidade de resolver problemas, né, e não fazer com que eles pensem como computadores. E está ligado ali a ideias, né, e não a artefatos específicos, a programas ou hardware, software, coisas desse tipo, entendendo que são conceitos que vão ser usados ali para resolução de problemas, para gerenciar coisas do nosso dia a dia, além de ser para todas as pessoas e para todos os lugares. Não há informações precisas sobre os limites, né, de computação e pensamento computacional, esses limites, essa intersecção. E aí a gente tem Brackman que cria uma imagem que traça ali uma proposta, né, que seriam esses limites, né, de até que ponto é programação, até que ponto é computação, até que ponto é pensamento computacional. Junto com um conjunto de professores, ele faz essa definição para facilitar também o seu entendimento e a sua aplicação. E aí ele coloca no nível mais específico a codificação, né, que é trazer a programação em uma linguagem compreensível pelo computador, a programação como um conjunto mais amplo, envolvendo a lógica, né, a sequência de decisões e instruções, a computação voltada ali para a solução de problemas, para entender esse comportamento humano, também para esse desenvolvimento de soluções que tragam resultados, e como a gente já tem falado, um modelo mais abstrato e mais amplo, o pensamento computacional, que traz ali um pensamento crítico, a colaboração, né, envolvendo todas as áreas de conhecimento,
além de reforçar a criatividade e essa capacidade de se expressar. Quem pretende aplicar ou trabalhar com pensamento computacional, tanto professores ou qualquer pessoa, é preciso que se entenda os 4 principais pilares, né, que dão base ao pensamento computacional, que são pilares independentes, né, mas que reforçam o seu objetivo. O primeiro é o de decomposição, né, que é essa divisão de um problema maior em partes menores, né, para serem resolvidas, com o intuito de facilitar essa resolução. O reconhecimento de padrões, né, uma vez que você divide esse problema maior em subproblemas, você consegue analisá-lo com mais profundidade e inclusive identificar alguns padrões, né, alguns problemas parecidos que inclusive já podem ter até sido respondidos anteriormente. A questão de abstração, né, que é essa classificação e organização de modo que a parte mais essencial do problema ela tenha esse destaque, né, que seja focado justamente nessa parte mais essencial. E a própria questão de algoritmos, né, que traz esse conjunto de instruções descritas e organizadas para atingir um determinado objetivo, que pode ser representado através de diagramas, através de linguagem de programação, de pseudocódigo ou qualquer coisa do tipo. E aí também são encontrados 9 conceitos, né, trabalhados por diversos autores, que também sintetizam essa questão do pensamento computacional, como ele pode ser abordado, e ele ramifica um pouquinho aquelas outras 4 bases, né, que são justamente os conceitos que são utilizados na construção do trabalho, desse trabalho. Então, os professores, né, foram questionados em relação a cada um desses conceitos, que são a coleta de dados, né, que é você coletar dados que possivelmente vão se transformar em informações depois, a análise, que é dar sentido para o que você coletou, justamente transformar esses dados em informações, a representação, escolher a melhor maneira de trazer essas informações. A abstração é reduzir essa complexidade, né, para definir quais são as ideias principais daquele problema. Decomposição é aquela quebra em problemas menores. Algoritmos é essa sequência de passos, né, claros para a resolução do problema. A gente tem também a automação, a paralelização e a simulação, como outros 3 conceitos, né? A automação, o uso de ferramentas tecnológicas, né, para auxiliar nesse modo automático nessa resolução. A paralelização, que é essa ideia de ver quais são os subproblemas que podem ser executados simultaneamente, né, trazendo aí uma eficiência maior. E a simulação, que é essa construção de alguns modelos para testar, inclusive, essas soluções. São conceitos trazidos, né, por 2 autores e são encontrados em muitos dos trabalhos relacionados ao pensamento computacional. Esses conceitos, né, e como as outras bases, eles podem ser estimulados de diversas maneiras. E as 3 principais abordagens encontradas são o uso de programação, né, através da lógica, através dessa questão de exercícios de resolução de problemas, a computação desplugada, né, que traz um conjunto de atividades que podem ser resolvidas, que tem um foco, né, em determinado objetivo, e para a resolução eles utilizam esses conceitos, e aí o destaque da computação desplugada, o próprio nome já diz, é a ausência de tecnologias digitais, como por exemplo computadores. Então a gente não precisa dessas ferramentas para desenvolver uma atividade que envolva pensamento computacional, e a robótica educacional, né, que traz ali uma abordagem para a construção do robô, né, esses desafios que os robôs são postos para colocar, a própria programação do robô, que também estimula aqueles conceitos, né, além de outras abordagens também que são encontradas. A gente tem, em relação ao currículo, a BNCC, esse documento de caráter normativo que define justamente quais são essas aprendizagens essenciais, né, que os alunos devem desenvolver.
e eles trazem essa base para a construção do currículo da escola e até do próprio projeto político-pedagógico. E dentro da BNCC existem alguns termos que têm essa ligação com o pensamento computacional, mas não há uma maneira direta, uma maneira clara, nem sobre o que é realmente o pensamento computacional, como ele está ali associado a todas aquelas áreas que são definidas na BNCC, e além disso também não traz informações sobre como estimular isso, como trabalhar toda essa questão. E aí existem outras 3 propostas curriculares que trazem essa questão, como por exemplo a da Sociedade Brasileira de Computação, que inicialmente traz uma proposta ali para ser integrada com a BNCC e que não tem muito sucesso. Ela traz um conjunto de conteúdos que podem ser trabalhados e as séries que eles podem ser trabalhados. Tem um currículo da cidade de São Paulo, especificamente através de um componente curricular, que eles chamam de tecnologias para aprendizagem, que ele também traz, além desses conteúdos de como trabalhar, traz o pensamento computacional como eixo principal e trazem também essa possibilidade de que conteúdo trabalhar, em qual série trabalhar. E o mais completo de todos é o currículo do CIEB, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que traz um conjunto de práticas, tanto para a educação infantil como para o ensino infantil, como para o ensino fundamental, trazendo aí as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas, como desenvolver, sugestão de atividades e materiais. Então ele é um currículo, uma proposta curricular bem mais elaborada, que inclusive foi construída com base nesses outros 2 currículos e alguns currículos também internacionais. Em relação à metodologia, a gente tem, quanto aos objetivos, um estudo exploratório, com base em uma pesquisa de campo que busca ali conhecer um pouquinho mais da região que se quer pesquisar, e com o objetivo, inclusive, de construir mais informações para projetos futuros, que é basicamente a proposta da gente, e com um enfoque quantitativo na ideia de trazer uma descrição e explicação através de dados mensuráveis e observáveis daquilo que a gente quer pesquisar. Pensou? Em relação ao campo de pesquisa, a gente tem todas as cidades do sertão, que é essa região verde e amarela, que agora não é mais chamada de sertão, ela é chamada de região intermediária de Patos e região intermediária de Souza, Cajazeiras, foram contatadas e tiveram esses contatos identificados através de uma plataforma escol.as, e tem várias informações de todas as escolas desses municípios. E deles, 15 municípios deram respostas para a gente, que são exatamente esses municípios que estão em vermelho, e nós temos 223 escolas distribuídas nesses 15 municípios, que lecionam qualquer disciplina dos anos finais de ensino fundamental. O questionário ele foi construído em 3 partes, o perfil socioprofissional, questão do tempo de serviço, e que ele é tempo de atuação, a idade. A segunda parte foi sobre entendimento e a utilização do pensamento computacional, que eles entendem por pensamento computacional e com que frequência eles abordam os 9 conceitos que a gente trouxe. E uma reflexão sobre a prática docente, que a gente faz algumas perguntas em relação à questão de BNCC e outras coisinhas que a gente vai ver um pouco mais na frente. Ele foi construído também com base no trabalho de Manila, que traz uma abordagem similar ao dessa pesquisa, em relação aos 9 conceitos. Foi aplicado virtualmente, através desse contato, e também com base no contato presencial com alguns professores que a gente tinha afinidade. A análise das respostas a gente utilizou não só as ferramentas, as planilhas eletrônicas, como também o próprio QLIP Sense, que ele traz uma ferramenta que facilita essa exploração de dados de modo mais dinâmico, mais rápido, mais preciso.
E para pesquisa específica, né, pesquisa bibliográfica específica, nós consultamos essas fontes aqui e utilizamos como termos de busca pensamento computacional, robótica, informática e computação desplugada, unido pelo operador booleano AND com o termo Paraíba. Com critérios de inclusão entraram dentro dessa pesquisa os que tinham a abordagem do pensamento computacional, como a gente tinha comentado, os que tinham essa aplicação nas regiões da pesquisa e também os que tinham ações voltadas para a educação básica. Agora, trazendo os resultados, primeiro em relação à caracterização do grupo de professores, nós temos 54 professores, sendo 27 homens e 27 mulheres, a maioria aqui entre seus 30 e 39 anos, mas tem também uma porcentagem de professores muito novos, né? Nós temos, por exemplo, 12 professores entre 18 e 24 anos, 14 professores entre 25 e 29 anos. Além disso, em relação ao tempo de atuação, nós temos a maioria dos professores entre 10 e 20 anos, né? E condizente com a idade, nós também temos alguns professores que têm ali até 3 anos, né? 12 professores têm até 3 anos. Então, estão começando agora a atuação na docência. Sendo 37 em rede estadual, 17 em rede municipal, 3 são bacharéis, 51 licenciados, 22 especialistas, 7 mestres e 1 doutor. Em relação às disciplinas, a gente tem mais matemática e ciência, né, língua portuguesa e história. E aí esse total de respostas é superior, porque lá, inclusive, é muito comum, muitos professores lecionam mais de uma disciplina. Em relação às cidades, nós temos Nazarezinho, que é a cidade onde eu venho com a maior quantidade de respostas, depois Souza e depois Igaraci. E é importante a gente, uma coisa interessante, é que 47% desses municípios, né, quase metade desses municípios, tem uma população inferior a 8 mil habitantes. E 31 dos 54 professores estão nesses municípios com menos de 8 mil habitantes. Sobre o conhecimento do pensamento computacional, a maioria afirma não conhecer, né, apesar de ter uma quantidade razoável ainda que afirma que tem conhecimento, e 13 dizem que não tem. E aí, quando a gente pergunta o que eles entendem por pensamento computacional, nós temos as duas principais respostas, com 50% e 33% das respostas, né, que estão ligadas ali ao uso de computador e ao uso de artefatos e programas e componentes físicos, né? Ainda tem-se muito essa noção de informática básica, de que o pensamento computacional provavelmente é usar um computador para uma pesquisa, para uma coisa guiada dentro de um laboratório, e falta muitas vezes esse entendimento de que o computador ou qualquer outro instrumento ou artefato, ele deve servir ali como uma ferramenta de aumento desse processo cognitivo, né? Como Blackstein disse para a gente, e como algo que vem a aumentar a produtividade, a questão de criatividade, de inventividade e tudo mais. Temos também outra resposta, né, que traz já um pensamento um pouco mais alinhado à questão do pensamento computacional, né, que colocam que envolve essa resolução de problemas. Inclusive, quando a gente seleciona lá no Click para saber quais são o que os professores que disseram que sabem o que é pensamento computacional, o que eles acham, né? As respostas também seguem esse mesmo padrão do geral. E aí nós temos 29% que traz que é uma habilidade fundamental, né? A todos, então, uma parte já tem esse conhecimento, essa noção. Trazem a programação, o conjunto de ideias também, nessas porcentagens. Habilidades mecânicas, a gente tem uma porcentagem baixa, junto com conceitos restritos à computação, né, o que dá a entender que há uma noção de que não são só conceitos ali de computação, são conceitos que estão ali, que podem estar ligados a diversas áreas, e também dizem, né, 11%, que é a forma como o computador pensa. Em relação à utilização de situações problemas, né, dentro da sala de aula, a pergunta foi construída justamente com a intenção de saber, mas será que eles trabalham muito com essas situações problemas em que é possível utilizar os conceitos, né, de
computação, aqueles 9 conceitos, e aí a gente vê que a maioria diz que sim e com uma grande frequência, né? Esses aqui dizem que frequentemente nós temos 27 e nós temos 6 também que dizem que eles são trabalhados com uma grande frequência. Em relação aos conceitos mais trabalhados, e aí para análise a gente considerou como resposta positiva, as respostas que informavam que usavam frequentemente e com muita frequência. Então são justamente as colunas em azul claro e azul escuro. Os 3 principais conceitos são de paralelização, que está ligado com essa divisão de tarefas para serem executadas simultaneamente, a própria análise de dados, que consiste nessa transformação, né, desse estímulo para que eles transformem dados em significados reais, em informações, né, dar significado a esses dados, e a própria coleta de dados, que é como eles vão obter essas informações. Uma coisa que já era esperada, por exemplo, o conceito de automação, né, está ligado ao uso de máquinas e softwares enfim, coisas do tipo, artefatos tecnológicos, tem justamente uma baixa utilização que conduz, inclusive, com a ideia que eles têm de computação e, em virtude da própria realidade das escolas, da ausência de equipamentos e tudo, já era uma resposta de se esperar. Em relação às disciplinas que mais utilizam, a matemática, né, foi identificada dentro dessa análise e já era uma coisa de se esperar, por ser uma disciplina então, que está totalmente ligada à questão de resolução de problemas, tendo decomposição, né, isso aí já difere do cenário geral, a decomposição como sendo o conceito mais trabalhado, que é um conceito que trabalha com essa divisão de partes. A gente pode pensar, por exemplo, numa expressão numérica, a questão de ordem de precedência, você consegue dividir esse problema, é um exemplo de decomposição dentro da matemática. A paralelização e a análise de dados seguindo também o padrão do que já tinha-se anteriormente, junto com a automação também com uma coisa bem em baixo uso. Algumas reflexões, né, sobre esse entendimento das informações da BNCC e da menção sobre conceitos ligados ao pensamento computacional, né, quando questionados tanto nas competências gerais como nas competências específicas, os professores concordam com a afirmação de que eles têm esse conhecimento, né, sobre esse uso. Além disso, eles concordam, né, em sua grande maioria, de que usaria esses conceitos de computação aplicados às suas disciplinas, né, tendo concordância total de 77% e concordância parcial de 18%. Em relação à adoção de estratégias que ajudassem na resolução de problemas, a gente tem também que a maioria concorda que usaria essas novas ferramentas, e aí a gente vê uma abertura para o uso do pensamento computacional. É importante a gente refletir, né, que durante esse processo de tornar o pensamento computacional ou qualquer outra metodologia voltada à questão de tecnologia digital como uma competência para o século XXI, os professores necessitam de uma fluência, né, dessas metodologias e nas tecnologias para que elas possam estar vinculadas às suas propostas de aula. É o que diz Ivale, e aí traz esse entendimento de que, por mais que haja essa abertura dos professores para essa utilização e tudo mais, várias das questões devem ser consideradas, né? São várias diferenças, por exemplo, regionais, né? O que deve ser aplicado, o que não deve ser aplicado, o que pode ser aplicado aqui em João Pessoa, provavelmente não pode ser aplicado lá. Tem as questões estruturais, tem as questões de informação, tem as questões de que até que ponto esses professores realmente sairiam de sua zona de conforto ou de uma zona de conforto para estudar conceitos de computação ou pelo menos aplicar, né, alguns desses conceitos, até que ponto toda a equipe pedagógica da escola construiria um currículo pautado em trazer alguns desses conceitos, seja através de uma disciplina específica, e a gente tem ótimas propostas curriculares que podem ser abordadas, seja através de capacitações para esses professores, para estimular esse desenvolvimento dessa habilidade de modo interdisciplinar. Então, são coisas que devem ser pensadas, devem ser refletidas, né, apesar de todas as respostas, as afirmativas positivas que eles colocaram.
mas a gente consegue ver que há um entendimento mais geral, pelo menos, da importância, né? Ele já vem como algo extremamente importante, né, para a realidade que a gente se tem hoje. Sobre as abordagens encontradas, foram 3, né? Uma delas traz a robótica educacional dentro do ensino de física, em que os alunos são divididos em 3 grupos. Um tem os conteúdos passados, compartilhados de modo tradicional, o segundo usa ali fazem algumas simulações, né, utilizando os robôs, e o terceiro grupo ele participa da construção geral dos robôs, né, desde a sua concepção e dos desafios e da programação, e como resultado ele coloca que o terceiro grupo ele apresenta resultados mais eficientes, né, de aprendizagem, né, o terceiro grupo, além de ser um grupo que ficou bem mais motivado do que os outros 2. Sobre um trabalho de Lopes, Cruz e Eber, que foi realizado na cidade de Itaporanga. Em Patos também tem um trabalho que ele aborda essa questão de algoritmos e linguagem de programação, né, para o ensino de matemática, e ele proporciona a criação de alguns jogos educativos utilizando o Scratch, né, além de ter algumas aulas de lógica de programação e de algoritmos, e coloca como resultado que esse estímulo de interesse, né, trouxe melhorias no aprendizado dos conteúdos de matemática. E um terceiro trabalho, ele traz esse pensamento computacional através de linguagem de programação. Ele também usa o Scratch, usa outra ferramenta, que agora não me recordo. E também traz como resultado essa motivação dos estudantes, que é uma coisa extremamente importante para a realidade que a gente tem hoje, né? Manter esses estudantes motivados para que eles entendam o que eles estão aprendendo, como eles podem aplicar aquilo na realidade deles, né? Uma aprendizagem mais ativa. E aí eles também colocam que no questionário desenvolvido os estudantes colocaram que pretendem utilizar esses conceitos que foram trabalhados, né, aprendidos dentro da sua prática profissional. Como considerações finais e conclusão, né, resumindo a proposta do trabalho, a gente tem que o pensamento computacional é uma ferramenta, um termo, uma habilidade que ainda é desconhecida pela região, né, e apesar de eles terem diversas situações e problemas que são utilizados dentro da prática docente, esses conceitos ainda não são tão trabalhados, né. Os que são trabalhados com maior frequência é a paralelização, análise e a coleta de dados, tendo matemática como a disciplina que mais utiliza, e foram encontrados poucos registros, né, com base nos parâmetros e nos critérios de inclusão e também nos periódicos que foram analisados, considerando o ano de 2015 a 2019, sobre esse uso, né, pensamento computacional através de alguma das abordagens dentro da região. Como trabalhos futuros, a gente pretende principalmente levar para mestrado uma pesquisa mais profunda, né, para entender o que é que os professores entendem sobre cada conceito, a criação de um plano de estratégias para o uso do pensamento computacional em uma das cidades da região, e essa cidade serviria justamente como esse campo de pesquisa, e esse conjunto de estratégias estaria, por exemplo, não só a reformulação, por exemplo, de uma proposta curricular voltada para a região, né, como também a formação de professores e a definição se esses conhecimentos seriam de modo transversal, né, aplicado nas disciplinas, ou como uma disciplina específica. Além do desenvolvimento de alguma plataforma que pudesse dar um apoio, né, em todo esse processo. Para finalizar, eu trago uma frase de Matos, né, que foi uma frase que me marcou e foi lida justamente na construção final do trabalho. Ele diz que, para além da resolução de problemas, a computação ela tem esse potencial de empoderar os sujeitos, né, dando-lhe uma nova consciência sobre possibilidades de criação de soluções para os mais variados problemas sociais, né? Então, acredito que enquanto futuro cientista da computação, é importante se ter essa reflexão sobre o pensamento computacional, sobre as habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Entender que ciência da computação é uma área meio e está ali para apoiar todas as outras áreas fins, todas as outras áreas de conhecimento. E ele traz esse poder, né? A pessoa que consegue utilizar esses conceitos. Só isso, obrigado e aberto a dúvidas.